Mais uma vez, graças e paz, meus irmãos. Estão me ouvindo bem aí no fundo? Estão ouvindo bem? Então tá bom. Graças a Deus. Quero pedir para os irmãos que se nós aqui não temos ninguém entre nós que está... e quero que você tenha essa prática para todas as pregações que virão daqui em diante. Não só essa, mas todas. Se você não tem ninguém no hospital, se você não é bombeiro, se você não é médico, se você não é policial, o que mais? Se você não é socorrista, põe seu celular no silencioso, põe aí para não incomodar, porque às vezes nós estamos aqui falando, estamos no culto, e faça essa prática quando você já chegar na igreja, para não incomodar, porque às vezes nós estamos pregando aqui, aí chega uma ligação, uma mensagem, aí, e alguns irmãos são exóticos, né, no som do celular, né? A gente percebe quem a pessoa é pelo toque do celular, né? Então, às vezes, toca o celular e aí você perdeu sua concentração, quem estava do seu lado perdeu a concentração, e quem está falando aqui tem que dar aquela recuperada, né, para poder voltar aqui a concentração. Então, respeite esse momento como sendo um momento com o devido respeito que ele tem, com a reverência que ele tem. Amém? Então, muito carinho, com muito respeito, irmãos. Desliga essa... Amém, irmãos? Muito carinho, com muito cuidado. Glória a Deus, William. Glória a Deus. O William já está glorificando ali. Já está glorificando ali. Isso que a mensagem nem começou, ele já está. Só porque falou para desligar o celular. Parente. Então, o William falou que, tá vendo, irmão? Às vezes seu celular está responsável em acabar o culto do outro. Né? Amém? As tosses nós vamos orar no final do culto para que Deus... Parabéns, Israel. Israel já... Estamos ficando crentes cada vez mais preparados, né? Que bênção. O Pix, tem que fazer o Pix depois, né, Pérez? Não esquece a oferta. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, hoje nós damos início, então, a essa nova série, que serão 7 pregações, incluindo a de hoje, onde nós falaremos sobre mensagens mentirosas, sobre mentira, sobre engano. E essa série ela terá o nome de Era Fake. Era mentira, era engano, era fake. E todos os irmãos que virão pregando aqui, eles trarão uma mensagem nesse sentido, com um personagem, com uma história. E essa história vai revelar que aquilo era fake. E essa expressão fake que nós ouvimos aí todo dia, que é uma expressão americanizada, né? Nós temos várias coisas americanizadas no nosso dia, mas a gente não fala mais é mentira, né? Essa notícia é mentira, isso é fake news. Nós temos muito disso, e a expressão fake news ela tomou cada vez mais força por causa das redes sociais, né? Então, fake é mentira, news é notícia, né? Então, a notícia é falsa, notícia mentirosa. Então, nós demos esse nome nessa série de Era Fake para a gente parecer moderninho, Fábio. Então, essa série chama Era Fake. Era mentira, era um engano. E essa expressão, ela também está ligado a situações que nós estamos vivendo cada vez mais no nosso dia a dia. Está ficando cada vez mais difícil discernir o que é verdade, o que é mentira. Hoje existem ferramentas de inteligência artificial já no mercado, onde ela simula o rosto da pessoa, ela simula a voz da pessoa, né? Aconteceu um fato nos Estados Unidos recentemente de uma empresa que o diretor financeiro recebeu uma ligação, uma chamada de vídeo, onde tinha o vídeo e a voz, e era o
presidente da empresa pedindo para aquele diretor financeiro transferisse um dinheiro para um lugar, porque ele tinha fechado um negócio e ele precisava transferir naquele momento. E eles tinham o hábito de ter esse tipo de atitude, porque é um nível de decisão da empresa, né? Tá mandando eu fazer, é um negócio, ele já tem a decisão, vou fazer. E esse diretor financeiro fez essa transferência de milhões e tudo bem. E o dono da empresa viu saindo aquele valor da conta e foi procurar o diretor. O que está acontecendo aqui? Saiu esse tanto de valor da empresa? Falei assim, como assim? Você acabou de me ligar e pediu para eu transferir? Não, não te liguei. Não, você me ligou, inclusive eu vi seu rosto. Você estava comigo na chamada de vídeo. Era você falando. Falei, não, não te liguei, não fiz nada. Eu não te chamei, eu não pedi para você fazer isso. Ele tinha sido enganado. Era fake. Veja, esse é um tipo de golpe, mas tem tantos outros por aí, não tem? Lembro que uma vez eu estava saindo para viajar, meu pai me ligou e falou, já te transferi o dinheiro. Eu falei, que dinheiro? Não, dinheiro, você acabou de me pedir um dinheiro. Eu falei, não, pai, não te pedi, não me pediu para pagar uma conta. Era um golpe. Porque a gente às vezes tem esse costume. Pobre é assim, né, irmão? Você tem tanto dinheiro aí para eu pagar uma conta agora, você pode mandar? Posso, então eu te mando. E não era eu. Só que era uma pessoa com a minha foto, falando como se fosse eu. E é uma sensação como eu posso dizer, impotência, porque você foi sinceramente enganado, né? Tentando fazer algo bom. E quantos outros golpes que não existem? Golpes de ligação, de venda, de gente que vai entregar coisa na porta e clona o cartão, né? Passou pelo cartão, a Meire passou pelo cartão. Pizza. Olha aí que pizza cara, hein? R$ 7.500. E sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes nessas situações, não sei como é que foi a situação da Meire, mas é irrecuperável muitas vezes esse dinheiro. Aí você entra num processo, tem que pedir o seguro. Não, mas você colocou a senha, não é para você ter passado, mas foi com o seu cartão. Pra você explicar que você foi enganado, sabe por quê? Porque a mentira, o engano, e nós vamos ver isso em todas as séries, ela traz um prejuízo. Sempre haverá um dano quando se trabalha com a mentira, com o engano. O engano é o resultado da mentira. Foi enganado por uma mentira. Você pode se enganar por um erro. Falou o nome da pessoa errado. Você está mentindo? Foi um engano. Mas tem um engano que é o engano que vem de resultado de uma mentira. Tem um engano de alguém que te contou uma história e você acreditou. Tem o auto-engano que você começa a acreditar muito em alguma coisa e reforçar algumas verdades, não é? A gente quando quer comprar um carro e quer comprar aquele carro, aí você só vê aquele carro na rua e você acha que aquele carro é o único que tem porque você quer reforçar uma coisa que você quer, é uma coisa sua. E aí você começa a justificar que aquele carro é muito bom e que olha quanta gente tem e tal. E muitas vezes é, outras vezes não é. Mas é você criando um autoconvencimento e muitas vezes um auto-engano. Existe uma frase, irmãos, conhecida que diz o seguinte: uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. Uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. Pergunta aos irmãos, isso é verdade? Não, não é verdade. Mas isso é real? Olha que coisa interessante. Não é porque uma coisa é real que ela é verdade. Nós vivemos dias que as mentiras são repetidas tantas vezes que nós acreditamos que essas mentiras são verdades. E muitas vezes saímos pregando, defendendo, dizendo essa mentira que foi repetida várias vezes se torna verdade. E por que isso acontece? Por que isso acontece conosco? Por que nós estamos, às vezes, envolvidos em situações, começamos a ouvir coisas e começamos a reforçar algumas mentiras para nós mesmos? Por exemplo, eu sou magro, eu sou magro, eu sou magro. Isso é uma mentira. Eu não sou ainda. Não é? Mas tudo bem, você deve dizer outras para você. Eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito. Eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Pior é aquela, eu sou inteligente, eu sou inteligente. Não é. Aí você fica contando essas mentiras até que você pensa que se torna uma verdade. Vai na loja, a roupa que você está usando é uma roupa GG. Não tem jeito. Deixa eu ver se voltou aqui, peraí. Não, é uma GG, você compra uma GG e se sente baixo. Som, voltou. Hã? É uma GG, você compra uma GG
É isso, você tem que comprar, como é que é, Meire, que você falou? Você tem que comprar o maior. Você deveria estar usando a G, mas você compra a GG para ficar mais folgante e fala, emagreci. Ainda compra preto, não é, Matheus? Olha o Matheus de preto. A gente compra para dar uma impressão de que, para aquela mentira sendo reforçada, você fala, virou verdade. Mas não virou. Mas é real. Você passa aquela impressão. Isso se torna uma realidade. E assim é muita gente. O pastor vem pregar, não sabe nem ler. E não estou falando aqui nem de mim, nem dos outros que virão, tá? Para vocês já não se sentirem. O pastor está dando alfinetadas. Lá vai fazer a introdução e fica dando alfinetada. Né? Por exemplo, eu não sei hebraico. O pastor Cláudio sabe hebraico. Eu não sei grego. O pastor Cláudio sabe grego. Aí eu venho aqui e falo, então, porque no grego, essa palavra, não sei nem no português o significado. Para que eu vou ficar, sabe, dando... Para parecer o quê? Que eu sou culto, inteligente. Olha que o meu pastor está falando lá no grego. Não é? E fala problema, porque no grego, aí fala problema. Então são coisas, impressões que a gente quer passar de mentiras que a gente vai repetindo até parecer que elas são verdade. E usam essa técnica contra nós também. O tempo inteiro. Usam essa técnica contra nós. Isso é uma técnica. Isso nasceu em um lugar numa situação muito difícil. Essa frase saiu de uma boca de uma pessoa que você não gostaria de ficar repetindo ela, mas ela reforça, e eu já vou dizer para você, ela reforça o que é o poder da mentira repetida várias vezes que vira uma verdade. Então, irmãos, nos últimos dias, nos últimos anos, nós temos observado uma elevação muito grande do número de mentiras e de golpes, como eu disse aqui, em vários setores da sociedade. E esse fenômeno, ele não se limita simplesmente ao ambiente virtual, à rede social, à nossa internet, ao nosso celular, ao nosso notebook, onde as fake news e as fraudes financeiras se multiplicam cada vez mais, mas também alcançam, veja bem, preste atenção, alcançam as relações interpessoais, entre pessoas. O mercado de consumo, a política e até as instituições religiosas. Pode haver mentira na igreja? Notícias quase diárias relatam os golpes digitais sofisticados e até esquemas fraudulentos de empresas e organizações de todo tipo. E isso está refletindo uma crise generalizada, a ponto do nosso governo, do nosso judiciário, ter uma discussão homérica de quem decide o que é verdade e o que é mentira. E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Quando alguém começa a dizer para você o que é verdade e o que é mentira. Pois bem, esse aumento revela não apenas a criatividade e a ousadia desses golpistas, mas também o quanto nós estamos vulneráveis. E tanto nós quanto as instituições, diante dos discursos enganosos e promessas sedutoras que estão mascarando os verdadeiros interesses escondidos. Então, muitas vezes, nós somos enganados porque nos fazem uma promessa e nós queremos aquilo. E nós queremos tanto que nós não conseguimos ver a evidência da mentira, do engano. Não casa com esse cara, filha. Olha como ele trata a mãe dele. Não, pai, mas comigo vai ser diferente. Filho, não casa com essa mulher. Olha como ela trata a mãe dela. Não, mas comigo vai ser diferente. Filho, não vai trabalhar nessa empresa, não vai trabalhar nesse lugar. Olha, meu marido, essas pessoas que você está andando, mas a gente quer tanto algo que a gente começa a fechar os olhos para essa evidência. A gente não consegue ver os sinais. Uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. Esta frase, ela é
atribuída a Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, e reflete a estratégia de propaganda nazista de repetir mentiras para que se tornem aceitas como verdadeiras. Por que os alemães acreditaram tanto que o regime nazista estava correto? Técnica, marketing, poder, oratória. Irmãos, nós podemos falar o que nós quisermos de Hitler, mas você não pode dizer que ele não era um bom orador. Você não pode dizer isso. Não estou dizendo para você começar a assistir discurso do Hitler, não é isso que eu estou dizendo. Você pode dizer o que você quiser do Lula, mas você não pode dizer que ele não tem técnicas de persuasão, que ele é um excelente orador, que ele sabe para quem ele está mandando a mensagem dele. E nós podemos dizer vários exemplos aqui, positivos, negativos, porque a questão aqui não é quem são as pessoas, são as técnicas que são usadas. E por que as mentiras, quando elas são repetidas várias vezes, se tornam verdades? Preste atenção. Essa ideia se baseia no efeito da verdade ilusória. Guarde essa palavra. Verdade ilusória. Essa expressão, guarde essas duas palavras. Verdade ilusória. O que é a verdade ilusória? É o momento onde nós passamos a ter familiaridade com uma informação. Mesmo que falsa. E essa informação aumenta a sua percepção de verdade, porque você acha que é real. Então, se ela é real, todo mundo está falando que é assim, logo isso é verdade. E você está começando a se familiarizar com aquilo. Vai ficando normal. E isso vai ficando normal para nós, vai ficando normal para as crianças, vai ficando normal para os idosos. O conceito por trás dessa frase é que ao repetir uma mentira várias vezes, ela se torna mais familiar ao público. E, consequentemente, mais fácil de ser aceita como verdade. Isso ocorre porque o nosso cérebro tende a associar familiaridade com verdade. Então, quando uma pessoa está vivendo somente uma doutrina, para ela, aquela é a única doutrina, verdade. Quando ela está vivendo somente um partido político, aquele é a única verdade. Quando ela está vivendo em um único ambiente, o que aquelas pessoas falam, o que elas conversam, somente aquilo se torna, porque mesmo que não seja, é a família, é a informação que a pessoa assimila. E o nosso cérebro vai ficando cada vez mais tranquilo com aquilo. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Quanto mais uma informação é ouvida, mais fácil ela se torna de ser processada. E essa facilidade de processamento da nossa cabeça é interpretado pelo nosso cérebro como um sinal de verdade. Por que será que toda vez que o diabo traz uma informação, ele não traz... Por que será que quando ele traz uma informação, ele sempre traz primeiro uma verdade? Tu és o Filho de Deus. Peça que essas pedras se tornem em... Ele é o Filho de Deus mesmo. Ele é. O Senhor não disse assim, assim, assim? Disse. Então, mas, porém, entretanto, você já pensou nessa outra ideia? Os poréns. Porque quando alguém vem desconstruir algo que está em você diretamente, você já recua. É isso que o estelionatário faz. Ele começa a ler as informações que você mesmo está dando. E ele monta a arapuca e você cai. Muitas vezes os golpes, eles nascem não porque a pessoa te conhece, mas ele nasce porque você expõe coisas. Eu estava vendo um assassinato que aconteceu de um promotor, eu não me lembro se ele era do Paraguai, não me lembro agora o país. Ele estava na lua de mel com a esposa, numa praia, e ele postou. Sabe o que aconteceu? O crime organizado foi lá, de barquinho, chegou na praia de barco, saiu, metralhou ele no resort que ele estava e foi embora. Por quê? Porque ele falou aonde ele... Uma dica sobre isso, poste aonde você está depois que você sair de lá. Então não fica...
Muitas vezes você está ali naquele momento comendo, você vai lá, restaurante tal. Aí depois você vai para casa, chega em casa. Você viu lá o Facebook, check-in? Tudo onde você vai fazendo check-in. Isso, tem alguém capturando esse seu check-in. E aí depois, quando ele entra em contato com você, ele vai falar assim, então, eu sou do restaurante tal, que você comeu aqui ontem. E nós passamos aqui a sua conta, mas seu cartão não passou. Você poderia passar novamente? Cara, você comeu lá ontem. Você comeu. E não vai entrar uma pessoa com uma expressão que não pareça ser uma recepcionista de restaurante. Não vai. Vai parecer alguém que fale bem. Por quê? Porque a sua cabeça vai assimilar rápido. É uma verdade, eu estava lá, eu falei com essas pessoas, eu estive lá à noite, eu jantei, almocei com a minha esposa, com meu marido, com a minha noiva, e eu estava lá. E você cai. Mas era uma mentira. Era fake. Mas as mentiras, elas vão se tornando parecidas com verdades porque nós vamos nos familiarizando com as informações. No entanto, é importante ressaltar que a repetição de uma mentira não a torna verdade. Não é repetir que torna verdade. Vide o gordo. Não adianta eu ficar falando, sou magro, sou magro, sou magro. Certo, Lorena? Certo? Pode falar que não adianta. Ela está com medo de falar a verdade. Ela está com medo de falar a verdade. Não é eu repetindo aqui que eu vou perder calorias. Não é. Tem que fazer outras coisas. E assim nós podemos expandir isso para tudo. A verdade continua sendo a realidade objetiva, não a verdade ilusória. Independentemente de quantas vezes uma mentira seja repetida, ela continuará sendo mentira, nunca se tornará verdade. Agora, preste atenção. Deixa eu te dar um exemplo simples, com 2 versículos bíblicos aqui, ok? 2 versículos bíblicos. Primeiro versículo. Deus ajuda quem cedo madruga. Amém? Não? Não. Não é versículo bíblico? Tem certeza, irmãos? Porque quantas vezes já... É um versículo, mas não é bíblico. Mas quantas vezes nós estamos na igreja, ou na nossa história de igreja, porque como está escrito na palavra, Deus ajuda quem cedo madruga. Quantos crentes não falam isso como sendo uma verdade espiritual embasada na palavra? Você quer ver um outro versículo? Hã? Não, ainda isso, está dizendo que o que busca de madrugada me encontrarão. E se você olhar direito esse versículo, não está falando de Deus. Esse versículo. Quem me busca de madrugada não está falando de Deus. Não está falando de oração de madrugada. Não. Esse versículo está falando de buscar a sabedoria rápido. Não está falando de orar à noite. Quem me busca de madrugada me acharão. Não é oração. Não é o texto lá, o contexto não é oração. Fake news. Era fake. Não, mas se você orar à noite é mais poderoso. É verdade. É mais poderoso para você. Mas para um Deus que não tem tempo, que diferença faz? Porque você está dizendo que você está orando à noite porque você está priorizando Deus. Por isso, o fundamento é buscar primeiro o reino. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou ter um compromisso de acordar e orar, eu vou buscar Deus, eu vou fazer uma... tá aí, irmão. Não é o que me busca de madrugada me encontrarão. Lá tá falando da sabedoria. Amém? Quem não... Esse outro versículo aqui é fantástico. Esse outro versículo é fantástico. Também. Quem não vem pelo amor, vem pela... Esse versículo também é fantástico. Porque a palavra de Deus diz que quem não vem pelo amor, vem pela... Às vezes, irmão, a pessoa não vem nem pelo amor, nem pela dor, ela vai para o inferno. Isso não é um versículo bíblico. E Deus não usa a dor para salvar alguém, não. Ah, Deus está usando, está punindo porque Ele quer salvar. Não, irmãos. É que, para Deus, o mal e o bem é a mesma... Quem sofre o efeito dessas potências somos nós, não é Deus. Então para com essas coisas, porque tá vendo, tá acontecendo isso porque ele não tá vindo pelo amor, mas ele vai vir pela dor, porque a palavra diz. Não diz. É fake.
Os ambientes religiosos têm a capacidade de repetir várias coisas sobre a nossa cabeça. E nós vamos colocando elas como verdade, mas não é. Ela é fake, mentira. Essas frases foram tão repetidas e assimiladas pelas pessoas, e vão gerando familiaridade, que nós conseguimos transformá-las, entre essas e outras, em palavra de Deus, que Deus nunca disse. E o que disse então Jesus? O que diz o livro da verdade? João, capítulo 8, versículo 32. Infelizmente usado esses dias muito, na boca de quem não acredita que isso é uma verdade, porque não a vive. Mas está sendo muito usado isso aí. Mas isso sim é a verdade. Vamos ler juntos. João, então conhecerão a verdade e a verdade os... Vamos repetir? Então conhecerão a verdade e a verdade os... Conhecimento, profundidade, intimidade com aquilo que é verdade, e aquilo que é verdade não me traz prejuízo, me liberta. Para quê? Para tudo. A gente acha que a verdade aqui é só para salvação, mas não é, querido. A verdade aqui não está se tratando somente de salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é o nosso Salvador. Mas quando você conhece a verdade de Deus que está expressa em Cristo Jesus, todas as mentiras começam a ser descortinadas. Não é só em relação à vida espiritual. Porque nós precisamos de verdade para crescer. Nós precisamos de verdade para entender. Nós precisamos da verdade para nos desenvolver. Os irmãos estão entendendo? Amém? Observe, irmãos, que entre os ambientes mencionados lá no começo, lá quando eu disse das situações que tem golpe, que tem mentira, que tem esse engano, eu também disse as instituições religiosas. E eu acho que nós devemos começar aqui essa bateria de mensagens não falando dos outros, não falando de política, não falando de futebol, não falando da internet, não falando das redes sociais, não falando de todos os mestres de golpe que existem. Eu acho que nós temos que falar de nós. Igreja. Igreja. Nós temos que falar de nós, do nosso núcleo. Porque sabedoria, irmãos, é nós olharmos as nossas limitações, os nossos erros, as nossas incapacidades, as nossas fraquezas e aprendermos com isso, buscarmos ajuda e melhorarmos e não cairmos mais. Isso é sabedoria. Então não adianta ficar falando, não, porque na rede social tem... Não que não possa ser citado como exemplos, como eu fiz aqui. Mas não adianta eu ficar me aprofundando aqui nas mentiras que existem na política. Não adianta. Nós precisamos fazer o laboratório nosso aqui. A nossa vida. O pau que bate no Chico. Depois, se Deus quiser, vai bater no Francisco. Mas vamos no Chico primeiro, né, irmã Zé? Só que a gente não quer se autoavaliar. Mas muitas ideias repetidas dentro da igreja são tratadas como verdades, mesmo sem estarem na Bíblia. São frases de efeito, tradições humanas, interpretações distorcidas que vão enfraquecendo a fé e distorcem o caráter de Deus e vão afastando as pessoas da verdade. Elas vão se aproximando da igreja, mas vão se afastando de Deus. A palavra de Deus, ela é clara, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdade, mas é preciso discernir o que vem da palavra e o que foi herdado por uma cultura, por uma religião ou por uma emoção humana. Tem tanto profeta profetizando na emoção e como a emoção toca na gente, no nosso sentimento. Quando o pastor Cláudio aqui enfaticamente às vezes fala desses cultos que eles são muito emocionantes, sentimentais, a chance de você estar evidenciando o comportamento humano e subtraindo a verdade é muito grande. Porque tem gente em cima dos púlpitos que aprendeu a chorar, querido. Eu participei de alguns cultos
aonde, por exemplo, eu vi que não tinha fundo musical tocando. E eu percebi que eu prestei mais atenção na palavra. Porque a música, e se você quer saber, procure na internet músicas de 462 Hz. Essas músicas vão te deixar feliz. São músicas instrumentais a 462 Hz, 462 Hz. E você coloca 462 Hz instrumental. Fica ouvindo essa música. Cara, você está estressado, você vai se acalmar. Você está com a respiração acelerada, irmãos, você vai parar. Sabe por quê? Porque aquele tom de música, aquela frequência de música no nosso cérebro, 462 Hz, tem a capacidade de mexer com o nosso estado emocional. Não é feitiçaria, como diz a propaganda. Não é feitiçaria. É ciência. 462 Hz. Faz na sua cabeça. Muitas vezes, as músicas que estão sendo tocadas em fundos musicais, elas estão te induzindo a uma emoção que não está na palavra. Aí você sai do culto, nossa, como eu estou bem. Vim nesse culto, estou maravilhosamente bem. Não tem nada a ver com a mensagem. É o ambiente, a luz, a fumacinha, o 462 Hz de música, dança, o que mais? Várias coisas que estão sendo usados como fatores de entretenimento, irmãos. E nós estamos chamando de adoração, nós estamos chamando de ambiente de culto, irmãos. Não vamos nos enganar com essas coisas. Por isso que eu falei que primeiro nós temos que falar do Chico. Entendeu? Pois não. Eu achei interessante que num desses cultos que eu fui, Sim. quando o pastor aumenta o tom da voz Uhum. da pregação, o som A banda também- vem. A banda vem. aumenta. A banda vem. A banda vem. Isso aí, se você pegar tem um documentário na Netflix do Tony Robbins, que é o maior coach que existe, o maior mentor que existe dessas últimas 3 décadas, 2 décadas. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Se você vê a estrutura para fazer o evento dele, é fantástico. Você fica impressionado. Lá tem isso. Na hora que a emoção sobe, o cara da mesa de som lá atrás vem junto com ele. Cara, não tem como você ir. O teu nível de dopamina e de adrenalina com aquela situação sobe tanto que você fala, meu, eu quero ficar nesse lugar para sempre. É o paraíso, cara. É o paraíso. Foi o que Pedro sentiu. Vamos fazer uma cabana aqui. Só que ele sentiu de verdade. Quando ele vê aquela revelação de Jesus, aquele olhar espiritual aberto, Jesus falando com Moisés e com Elias, ele fala, vamos fazer uma casa aqui. Esse momento não pode acabar. Mas esse momento é só no céu. O que nós sentimos muitas vezes aqui na Terra e queremos produzir uns nos outros são sensações humanas. A gente precisa tomar cuidado com isso. Porque isso vai tirando a verdade da palavra para a realidade do entretenimento. E aí, no final, como eu disse aqui, muitas dessas ideias vai gerando pessoas que vão se aproximando da igreja, mas se afastando de Deus. Ah não, aquela igreja lá não tem fumacinha, não tem fundo musical. Pô, a banda dos caras é muito mal, cara. Não sinto nada. Talvez seja para não sentir, irmãos. Talvez seja para pensar. Depois sentir. Jesus disse pro endemoniado de Gadara, eu quero te seguir. Ele falou, não. Volta para sua casa. Volta lá, consciência. Volta lá e testemunha do que eu fiz na sua vida. Você vai ficar aqui. Às vezes a gente quer eternizar sensações e momentos e a gente está se desconectando da verdade, irmãos. Pessoas chegavam perto de Jesus achando que a vida de Jesus era um milagre. Ele fazia um milagre, a pessoa, quero te seguir. Ele fala, não, à noite eu não tenho travesseiro. Quer ir mesmo? Eu não tenho onde deitar minha cabeça. Quer ir mesmo? Aqui é legal. Mas na hora que eu começo a pegar pesado com os 12, sabe que você vai aguentar? Não vai. Mas a gente quer o quê? A emoção. A gente quer emoção, irmãos. Ninguém quer assistir documentário. Agora os Vingadores, cara. Irmãos, e tudo é pensado assim, tá? Tudo é pensado assim. Tudo é pensado dessa forma. Roteiros. No filme você tá lá, quando o filme tá ficando chato, vem uma música alta, joga uma emoção pra cima, traz uma cena do outro personagem, aí cai de novo. Aí você vai. E você fica 3, 4, 5. Por que você assiste
4, 5 horas de série, porque é pensado dessa forma. Para você ir vivendo esse montanhas e vales de emoções, e você não desprega. Agora, aqui na pregação, cara, não, 1 hora, pastor Cláudio, pelo amor de Deus, cara. Não dá, não dá. Não, pastora Rosana não. Pastora Rosana fica aqui só no slide aqui, ó. Não, pastor Douglas fala muita coisa lá, não pego 30% do que ele fala. Agora, se eu venho aqui 15 minutos, intensidade alta. Eu gosto de mentira, cara. Eu gosto de ser enganado. Nada que seja verdadeiro será produzido em pouco tempo de investimento, irmão. Nada. Mateus está indo para o campeonato sul-americano, né, Mateus? Se Deus quiser. Por que você está indo? Porque você se preparou. Você começou hoje, está indo amanhã? Não. Teve gente que não entrou? Por quê? Porque não se preparou. Alguma coisa deixou. Mas nós queremos a pílula, né, Matrix, vermelho ou azul. Toma aqui que aí você vai conhecer as verdades. Nós só queremos isso. É isso que nós queremos. Nós não queremos a verdade. Vamos olhar então, irmãos, rapidamente para 3 ideias mentirosas, fakes, que são disseminadas no meio evangélico e trazem enormes prejuízos para a vida da nossa igreja. Vou te dar aqui uma primeira. Primeira, se você tiver fé suficiente, Deus vai te curar. Vem aqui, você que está doente, você que está enfermo, você que está com dor de cabeça, você que tem um câncer terminal, blá, blá, e venha com fé. Porque se você tiver fé, Deus vai te curar. Opa, só já pegou aqui. Essa parte aqui eu já posso fechar já. Fechando o tópico 1. A irmã Zé já falou ali, ó. Jogou a culpa, jogou a responsabilidade. Não, é você. É você. É você. Eu vou aqui, eu estou fazendo oração forte. Se não acontece com você, é porque você não creu, não tem fé. Essa ideia inspiradora de que venha que você vai ser curado, que é perigosíssima, né? Das igrejas, estou falando da igreja, estou falando da igreja, irmãos. Estou falando do mundo evangélico. Vem para frente que você vai ser curado. Afirma que a cura é garantida a partir de uma fé suficiente. Se eu creio, logo Deus me atende. Se eu creio na cura divina, logo eu alcançarei essa cura. Agora, e se isso não acontece, o que é respondido a essa pessoa é o seguinte: você não teve fé suficiente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o nível de fé suficiente para uma pessoa ser curada? Não, me dá a medida. Hã? Não entendi? Não. 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 Não é. Não é o tamanho do grão de mostarda. A Bíblia diz assim, ó, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você falará aos montes, se muda de lá para cá. Certo? Isso aí é cura divina? Ah! Irmãos, nós precisamos entender o seguinte. A nossa fé não é para colocar Deus para trabalhar para a gente. É para acreditar que Ele pode fazer o impossível. Agora, se Ele está fazendo o que Ele quer porque você pede, então Ele não é mais Deus onipotente. Ele responde ao que você quer baseado na sua fé. Pastor, você está dizendo que a gente não tem que ter fé? Não, querido, eu estou dizendo que você tem que ter mais fé. Você tem a fé, tem que ter fé o suficiente para, inclusive, Deus falar não. Ô, Marli, assim eu não vou continuar essa pregação aqui mais, não. Acabou a pregação, irmãos. Tópico 1, fechamos. Por quê? Porque está escrito aqui, ó. No Novo Testamento, Paulo, um grande apóstolo, enfrentou um espinho na carne. Segundo Coríntios 12, 7 e 9, que ele pediu repetidamente para ser retirada. Mas Deus respondeu: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não recebeu a cura ou a libertação que pediu, mas aprendeu a confiar na graça de Deus, que mesmo na dificuldade, Deus estava com ele. Essa é a medida de fé.
para continuar sem ser curado e continuar dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós pegamos o grão de mostarda, irmã Maria José, e colocamos ele como assim, não, se eu creio, logo, o maior dos problemas vai ser resolvido. Não é sobre isso, cura divina. A soberania de Deus é Ele que decide. Afinal, deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus pregou em todos os lugares? Pregou nos que ele foi. No que ele foi, ele pregou em todos. No que ele foi, pregou em todos. Agora a pergunta é, ele curou em todos que ele foi? Não. Por quê? Não é que todos tinham fé, não. Como assim? Peraí. Nem todos creram nele. Nem todos? Olha só, irmão, sabe o que nós estamos confundindo? Que o fato de Deus estar em algum lugar, logo, coisas boas vão? Não. Não necessariamente. É louco isso, né? Mas eu tenho que te pregar a verdade. Se você foi enganado a vida inteira. O povo do Egito ficou... O povo de Israel ficou 430 anos no Egito, o total da escravidão. Ok? A Bíblia diz que a coisa só começou a mudar. Quando Moisés vai lá, volta lá, certo? E trabalha para a libertação do povo. Uma pergunta que eu faço aos irmãos. Se foram 430 anos que eles ficaram lá, pelo menos 350 anos, eles ficaram sofrendo. Ou, parte foi muito bem, aí entrou outro governo, esse governo não era favorável aos israelitas, e falou, opa, vamos usar aqui dessa força de trabalho a meu favor. E Deus? Cadê Deus? É o povo dele. É o povo que ele mandou para o Egito, para não morrer de fome. Irmãos, já pensou na hipótese que Deus queria que Moisés fosse faraó? Já pensou nessa hipótese? Já pensou que Deus... Por que será que Deus coloca Moisés dentro da casa do faraó? Por que Deus coloca Moisés como filho da filha de faraó? Será que não era mais fácil? Bom, vou criar esse menino aqui, ele vai ser meu líder, porque foi assim com José. Esse menino vai assumir o trono, ele assumindo o trono, ele libertará o meu. Não foi assim com José? Não foi assim? O pai dele estava morrendo lá de fome. Traz o meu pai, traz meus irmãos. Mas não. O que Moisés faz? Mata o egípcio. Deus mandou ele matar o egípcio? Então, né? Eu também acho. Eu tenho para mim que se ele não mata aquele egípcio, a vida ia seguir o seu fluxo. O Moisés ia assumir uma posição. Ele falou, então, o faraó, pai, deixa eu falar uma coisa, pai. Porque ele é o filho da filha do faraó, logo eu vou, né? Deixa eu falar uma coisa. Tá pegando muito pesado aí com esses israelitas, não? Dá uma segurada. Deixa esses caras embora. Será que não, irmãos? Não sei. Possibilidades. Mas não é assim que a gente faz? Deus está conduzindo a gente por um caminho. A gente vai e mata o egípcio. E como a gente é muito inteligente, enterra na areia. Aí a nossa história muda. Aí Deus fala, tá bom, queridão, vai lá 40 anos no deserto, vai tocar bode lá, vai cuidar lá, vai, 80 anos. Aí o cara tá lá andando. Como é que é? Opa! Olha só que coisa interessante. A mira de Deus era o coração endurecido. O coração de Faraó foi amolecido? O de Moisés foi? Será, irmãos? Ele aparece na sarça ardente e Moisés fala, manda não. Eu não. Manda, chama meu irmão para ir comigo. Ele ainda queria dizer não. E Deus ainda lembra, Moisés, eu sou o pai, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, que acho que ele tinha esquecido, inclusive. Eu acho que ele tinha esquecido. Porque Deus se manifesta para ele, para lembrando quem é a família dele, a geração dele. Eu não estou dizendo aquilo, estou criando outra teologia, mas será, irmãos, que tem coisas que nós não acreditamos como verdades, que nós colocamos a nossa mão, e aí quando Deus não nos cura, a gente entra em crise? Será que quando ele não nos responde, a gente não entra em crise? Será que quando aquele processo que a gente achou que ia ganhar e não ganha, a gente entra em crise? Porque a gente ficou a vida inteira ouvindo que, se você crer, vai acontecer. Então, eu temo que o apóstolo Paulo,
A fé do apóstolo Paulo era muito maior que um grão de mostarda, não era? Eu acho que era. Eu não sei, tenho para mim que era. Escreveu mais do que 50% do Novo Testamento. Foi apedrejado não sei quantas vezes. Passaram a espada na cabeça dele, ele não negou a Jesus. Eu tenho para mim que era mais do que um grão de mostarda a fé dele. Ele foi liberto do espinho na carne? Não. Então mentiram para nós, é fake. Nem sempre, quando se tem fé, Deus faz aquilo que é bom. Cuidado. Quem está baseado nessa mentira de que a intensidade da fé é suficiente, quando a cura não acontece, é tomado por frustração, desespero, culpa e até abandono da fé. Mesmo que a pessoa tenha orado e acreditado fervorosamente, a queda espiritual vem, pois não entendeu que acima da sua vontade está a vontade soberana e perfeita de Deus. Se você tiver fé suficiente, vai ter cura. Era fake. Era mentira. Ouvimos isso várias vezes, ouvimos isso muitas vezes de pessoas que nós confiamos e essas pessoas, infelizmente, muitas vezes estão repetindo o que ouviram e dizendo que isso é uma verdade. E não é. Pois bem, segunda mentira que nós ouvimos. O amor... Desculpe. Segunda mentira que nós ouvimos. O dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro é a raiz de todos os problemas. É verdade? O Willis está dizendo que tudo depende do coração da pessoa. Mas você já ouviu isso na igreja? Que o dinheiro, ó, cuidado com o dinheiro. Cuidado com o dinheiro é perigoso. Cuidado você colocar suas expectativas no dinheiro. O dinheiro é perigoso. O que, pastor? Ah. O que diz o texto? O que diz o texto bíblico? O amor, o dinheiro... Ô Gisele, cadê Gisele? Procura para mim o versículo. Procura para mim o versículo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns desejando isso fervorosamente. Procura esse versículo para mim. Se eu não me engano é 1 Timóteo, capítulo... O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se eu não me engano é 1 Timóteo, capítulo 3. Se eu não me engano. Se minha memória... 6:10. Pronto. 1 Timóteo 6:10. Vamos lá. Coloca aí para a gente ver o que está... Qual que é a verdade? O que o livro da verdade está dizendo sobre o amor ao dinheiro? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos... É o dinheiro que está escrito aí? Pastor Cláudio falou que é o amor. E o que é o amor? O que é o amor, irmãos? É o desejo, o apego, eu quero... É meu, eu preciso, eu tenho afeto. E aí ele vai dizer que esse amor é expressado aonde? Desejo, ambição. Esse amor aí é aquela paixão, aquela necessidade de sobrevivência. Agora, irmãos, por que a gente quer dinheiro? Para fazer o quê, William? Tudo, tudo. A gente quer dinheiro para tudo, mas a gente quer dinheiro para algumas coisas, né? A gente quer dinheiro... Como é que é a música lá? A gente quer dinheiro, a gente quer alegria, a gente quer ser... Né? Se tivesse um dinheiro hoje, William, o que você faria? Além de comprar os Fuscas. Comprava Opala. Obrigado, William. Comprava Opala. Débora, não é pessoal. E você, Fábio? Negócio próprio. Negócio próprio. A partir do momento que esse negócio próprio, esse Opala e todas as outras coisas que você respondeu na sua mente se tornar primeiro lugar no seu coração, o dinheiro vai ser um mecanismo para isso. Então você vai colocar o seu desejo em obter dinheiro para alcançar isso. Qual é o problema disso?
é que com essa sua ambição, com essa sua dedicação ao dinheiro, te criará dependência e você vai começar a anular todas as outras coisas que não se pode comprar. Dá para comprar saúde? Não. Dá para comprar um lar? Não, não dá. Não é? Não entendi? Não dá, né, gente? Não dá. E por que não dá? Porque tem coisas que Deus nos dá e tem coisas que Deus faz por nós que não pode se comprar com dinheiro. Dinheiro é neutro. Dinheiro é neutro. Quem dá poder a ele é você. Eu posso pegar o mesmo dinheiro, sair daqui e comprar uma cesta básica, e eu posso sair daqui e comprar, com o mesmo dinheiro, comprar um revólver. É dinheiro. Eu posso pegar um dinheiro e ajudar uma instituição, eu posso pegar um dinheiro e colocar numa empresa de golpes. É dinheiro. É um instrumento, é uma ferramenta, obrigado, é um mecanismo. Para quê? Para alcançar o objetivo. E o que Jesus disse então sobre isso? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O William falou no começo, coração. Então, a raiz dos males não é ter dinheiro, é o amor que você coloca nele. Agora o que você faz com esse dinheiro? Aí vai depender da verdade que você está baseada. Porque tem vários homens que ficaram bilionários e agora pegaram o seu dinheiro e estão doando. Agora tem vários homens que ficaram bilionários e estão acumulando mais dinheiro. E mais dinheiro, e mais dinheiro, e 5% da riqueza do mundo. 5% da riqueza... Desculpa, 95% da riqueza do mundo está na mão de 5% da população. Você já imaginou? Quem são esses 5%? Claro que não é você. Desculpe. Mas no que você é rico, então? No que você é rico? No que você é rico? No que nós somos ricos? Amém? Não é? Na graça de Deus. A tua graça me... E se ele mandar dinheiro? Melhor ainda. Porque eu não vou me perder. Porque eu não vou me... Porque o meu amor não está no... Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com o meu coração. Amém? Amém. Irmãos, terceira razão que nós temos para lembrarmos de que algumas mentiras repetidas várias vezes, elas são um problema. E esse é o último ponto e eu estou terminando nele. Crente não tem depressão. É fake. Por quê, irmãos? Está aqui a pastora Rosana, que lida com esse tipo de situação, se não todos os dias, quase todos os dias, ajudando pessoas que têm problemas, doenças mentais, doenças do sentimento, doenças do pensamento, doenças do coração, e que muitas vezes não começam no pensamento, mas às vezes começam na química do corpo, e às vezes é ao contrário, começa na cabeça e reflete no corpo. Tem paciente lá, cliente no seu consultório? Tem. A maioria. Tem. E pastor, tem lá também? Tem pastor lá também? Não, não tem. Pastor não fica depressivo. Pastor não fica depressivo. Não pode. Pastor não tem. Pastor conhece a palavra, a verdade. Pastor crê em Deus. Se o pastor não crê em Deus, imagina as ovelhas. Não pode. Pois não, William? Suar sangue é um estado mental, como o William está dizendo, que Jesus passou de um nível de estresse, de depressão, a ponto do seu corpo minar sangue. Pânico. Pânico. Quem enfrentou mais a pressão da morte do que Jesus? Não teve. Sabe por quê? Porque nós enfrentamos a pressão da morte com Jesus conosco. Agora, Jesus não tinha Deus com ele. Jesus não tinha Deus, pois não.
Sim. Alguém disse que quem está em depressão está endemoniado. Sim. Sim. O senhor já ouviu isso na igreja? Já ouviu isso na igreja? Já ouviu isso pregando? Que pessoas depressivas... Depressão. Sim. Agora a Bíblia diz que Jesus, como homem, sofreu tudo. Jesus sofreu todas as coisas. Perfeito. A questão é, como ele reagiu a isso? Como ele reagiu a isso? É que nós pregamos, sabe o que, irmãos? Para o alto e avante. Mulher Maravilha. A irmã Mulher Maravilha, não passa problema, ela é a missionária. Para o alto e avante, com Cristo eu vou vencer e vencer. Às vezes não. Não é? Nós queremos isso. Quem quer perder, levanta a mão. Quem quer ter problema, levanta a mão. Quem quer ter depressão, levanta a mão. Quem quer ter ansiedade, levanta a mão. Bom, nós não queremos. A questão é que nós não escolhemos isso. Não é por escolha. Às vezes essas coisas batem na sua porta. Ontem, faleceu um pastor, muito amigo nosso. Estava conversando com a Miriam sobre isso hoje de manhã. Quando nós não tínhamos solução para algumas coisas, aquele pastor pegou um bem que ele tinha e deu para nós irmos trabalhar. Ora, se o pastor está dando um bem para nós trabalhar, é que o pastor, que sempre deu o dízimo, está desempregado. Mas ele sempre deu o dízimo. Por que ficou desempregado? Por que ficou sem ter condição de sustentar a sua casa? Por que precisou ser ajudado? Porque essas coisas acontecem. Jesus falou, vocês estão abismados por aquela torre que caiu sobre os homens? Isso acontece, querido. Isso vai acontecer. Isso é coisa dessa vida. Às vezes você não vai ter uma depressão, pode ter uma crise do pânico. Às vezes você não vai ter uma crise do pânico, você vai ter uma crise de ansiedade. Eu estou falando aqui de doenças psicossomáticas, doenças que são ligadas ao pensamento, à emoção, ao sentimento do momento, das quais o Brasil é o país de maior índice de ansiedade, como eu disse na pregação passada. E a senhora me falou uma coisa sobre a depressão também. Não, antes era a depressão, agora é a ansiedade. Antes era depressão e agora é ansiedade. Mais do que já era depressão. A ansiedade passou a depressão nos índices. Será que tem crente nessas estatísticas? Aqui temos um grande problema, porque eu conheço 2 pastores que eu convivo. Um mais, outro menos. Com depressão. E sabe de uma coisa? Eles estão deprimidos. Com dificuldades, passando por crises. E muitas vezes estão pregando. Em púlpitos maiores que esse. Assim, como chega notícias que hora ou outra, um deles se suicidou. Um deles, como aconteceu com um padre aí semana passada, se suicidou. Não sei qual foram as razões. Não estou dizendo que foi depressão, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que os ministros do evangelho, cristãos, pois não. Um mês, sim. Sim. Olha lá. Um caso de uma pessoa que, infelizmente, tirou a vida. O que aconteceu nesse caminho? Quantas pessoas que estão dentro da igreja e às vezes sabem que tem um diagnóstico, percebem que tem um diagnóstico, que tem um sintoma, na verdade, não tem um diagnóstico, tem um sintoma, e não procuram um especialista para ter um diagnóstico? A gente pode ficar com dor de barriga, a gente pode ficar com Covid, a gente pode ficar com bico de papagaio, câncer, mas depressão não. Não. Ansiedade não. Eu não sou ansioso. Não tenho ansiedade não. É a impressão sua. A pessoa está sempre assim, ó, sempre assim. Você conversa com ela, está sempre assim. Não, eu não tenho depressão não, tô bem. Ô fulano, vamos fazer alguma coisa? Não, eu quero ficar em casa. Prefiro ficar na minha casa. Ô fulano, vamos ali na praia comigo? Não. Prefiro ficar aqui com meus gatos. Eu me basto. Eu me amo. E às vezes não é só essa questão de valorizar o perfil e como a pessoa é. Às vezes ela tá com uma evidência de um problema
Tá entendendo? Mas ela tá dentro da igreja. E ela vai falar para quem isso? Pois não. Uma outra depressão, que geralmente a gente acredita que a depressão é só esse estado de ânimo deprimido, né? Sim. Mas existe uma depressão que a pessoa está fazendo as coisas todo o tempo e está deprimida. A depressão que ela é maquiada pelo ativismo, né? Como eu disse, por exemplo, desses pastores que muitas vezes estão pregando nos púlpitos. Preciso terminar, porque o nosso tempo já deu. A depressão não exclui a fé. É que nós pensamos, irmãos, quando nós estamos com um problema mental, sentimental, emocional, e às vezes cai numa depressão, bom, se eu estou em depressão, logo eu não creio em Deus. Criar essa mentira pra gente. Se eu estou ansioso, logo eu não confio em Deus. Irmão, depressão não exclui fé. Não exclui. Nós temos, às vezes, dificuldades com algumas coisas, e tem situações, irmãos, que você só está com seus hormônios desequilibrados. Homens que estão aqui, acima dos 40 anos, se eu não me engano, 35, taxa de hormônio cai 1 a 2% a cada ano. A gente fica chato, a gente não quer falar com ninguém, a gente está com sono, ó, já estão entregando ali, mal-humorado. Bom, depois a gente faz a terapia de grupo aqui. Depois a gente faz a terapia de grupo. Não quero entrar nesse tema. Mas a gente não fica sem a gente não fica sem testosterona. Hã? Dos 20? Mas olha, do jeito que tá indo esses jovens, vai acontecer, tá? Porque não existe produção, não existe esforço físico, não existe gasto de energia. É só computador sentado o dia inteiro, o game, né? Daqui a pouco a esposa tá saindo com o pedreiro. Desculpa a minha franqueza aqui. Porque tá cheio de testosterona, né? E o cara tá lá no game. Não, pastor, o senhor não pode falar essas coisas. Tá bom, irmão, não posso falar, mas é a realidade, acontece. O que acontece? As mulheres passam uma vida inteira e vão só jogar a culpa na menopausa. Irmãos, essa pregação não é uma terapia de grupo. Eu quero que fique claro isso, mas eu preciso que você pegue isso, que são verdades, que eu estou dizendo aqui, que isso que nós estamos dizendo são verdades, mas disseram para nós que isso se trata de outro jeito. É fake, é mentira. Nós, irmãos, ficamos com raiva do dinheiro. Porque dinheiro é sujo. Nós tínhamos uma dor que deveríamos ter tratado com o médico e nós ficamos fazendo campanha. Não, porque eu vou na igreja, tem aqui a campanha de 40 dias, porque Deus vai me curar, porque eu tô crendo. Só que todo culto de 40 dias você dá uma oferta, você não entendeu, né? Por que a campanha é de 40 dias? Porque todo dia tem oferta, todo dia você tá lá. E se você não der a oferta, você não é? Porque você não crê. Você não queimou no altar? Agora vai queimar no mármore do inferno com essa doença. Fala. Qual foi o versículo, irmãs, do começo? Conhecereis a verdade e a verdade vos... A primeira escravidão está onde? Em nós, na nossa mente. A partir dessa liberdade, nada mais nos escraviza. Semana passada nós ouvimos aqui, o apóstolo Paulo estava escrevendo sobre liberdade, sobre vida plena, estando preso na cadeia de Roma. Preciso terminar, irmãos. Deus continua conosco, irmãos, mesmo quando nos sentimos tristes. Você pode estar triste e continuar tendo fé. Deus continua conosco quando estamos angustiados. Você pode estar angustiado e continuar tendo fé. Deus continua conosco quando estamos desanimados. Nós estamos desanimados, mas não estamos derrotados, porque nós continuamos tendo fé. A Bíblia apresenta diversos servos de Deus que enfrentaram sofrimento interior profundo, sem perder a fé. Eu não vou conseguir aqui terminar falando sobre eles, mas um exemplo clássico, Elias. Elias faz cair fogo do céu, porque Deus estava com ele. Depois ele vai se esconder numa caverna. E antes disso ele pede a Deus, me mate. E Deus fala, não, meu querido, você só precisa dormir, dorme aí. Aí ele manda um anjo com pão, comida,
ele estava tão depressivo que o anjo chega, dá pão, comida, ele dorme de novo. O anjo vai lá, acorda ele e fala, ô Elias, dormiu? Deu? 3 dias de sono foi suficiente? 4 dias, sei lá quanto dias. Agora come de novo e levanta, porque o que você vai continuar fazendo, o tanto que você vai andar agora, essa comida aí vai te dar. Crise de depressão. A Bíblia diz que Jeremias também lamentou a Deus. Ele falou, maldito foi o dia que eu morri. Maldito foi o cara que foi falar pro meu pai que eu tinha nascido. Obrigado, desculpa. Maldito o dia que eu nasci. Maldito foi o cara que deu notícia pro meu pai, o Jeremias. Jeremias, irmãos. E você não pode ter depressão. Você não pode ficar em crise. Irmão, você pode ter. O que você não pode é permanecer nesse lugar. Porque você não é isso. Amém? Deus está com você nessa situação, se você estiver passando por isso. Essa igreja tem psicólogo. Se ela não puder cuidar de você por questões éticas, ela vai te indicar outra pessoa. Se você está com um problema de nutrição, de hormônios, tem pessoas aqui que podem chegar em você e falar assim, ô Israel, você está aí no mundo do esporte, da academia, você não conhece um nutricionista para me indicar? Ô Fábio, você está na faculdade, você é o cara que fez faculdade, conhece um monte de gente. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem vergonha de algumas situações, de expor algumas situações, mas a gente prefere segurar o peso do problema. Por quê? Por quê? Eu comecei a fazer exercício. Segundo mês de exercício me deu uma falta de energia de eu não conseguir cumprir o treino. Alguma coisa está errada, estou comendo direito. Estou fazendo exercício direito, o que está acontecendo? Aí liguei pro meu médico. Falei com o meu médico. Rafael, meu sobrinho. Meu médico, tem 20 anos. Rafael, você é o cara aí do esporte? Ah, tio, você deve estar com a testosterona baixa. Faz um exame de sangue. Aí fui fazer o exame de sangue. A testosterona abaixo da média, o Fábio. Fui lá tomar remédio. Não é bomba não, viu, irmãos? O Matheus sabe muito bem a diferença disso, né? O pessoal tá achando que é... Né? Como é que chama, Matheus, quando é... As bombas lá de... Como é que os caras fazem lá? Que tem o nome. Não, mas tem o nome, como é que é? Anabolizantes. Não é anabolizantes. Não é isso. É o hormônio que o seu corpo produz. Assim como produz testosterona, produz melatonina. Qual que é o outro que é da mulher? Reposição. Reposição de hormônio. Nossa, o pastor fez reposição de hormônio. Você viu? O pastor foi lá e foi procurar um médico. Só quando eu chego aqui mal-humorado, quando eu chego aqui que eu não quero... Tá entendendo? Tá entendendo? Aí você fala, nossa, ele tá sem oração, ele tem que orar mais. Deixa de ser infantil, irmãos. Deixa de acreditar nas mentiras. Deixa de acreditar nas mentiras. Pastor é santo? Hã? Não entendi agora. Você viu o que ela falou? Achar que é pastor porque é santo. Irmã Z, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu preciso terminar aqui, porque o horário já passou 10 minutos do meu horário aqui. A irmã Z, se você deixar, ela faz stand-up o tempo inteiro. Nós temos que segurar a irmã Z. Não, acha que o pastor... O que o pastor Cláudio diz aqui? Como é que é a casa do pastor? Como é que é a casa do pastor? Você chega lá, tem um anjinho lá, né? Um anjinho aqui, tem outro anjinho ali, né? A Melissa fica vestida de branco em casa. É assim a casa do pastor. É uma paz, irmãos, que você não imagina. A Miriam, ela não grita, a Miriam é tranquila. Viu, Fábio? Viu, Patrícia? Tranquilo. É tudo tranquilo. Até, irmãos, que aconteça um problema. Olha, irmãos, geralmente é assim. O problema é quando... Geralmente é assim. O problema é quando ela não está assim. Entendeu? Geralmente ela é assim como geralmente eu sou assim. O problema é quando eu não estou assim, porque aí eu me transformo naquela coisa que Deus não quer que eu seja.
Só que nos contam que esse ambiente aqui, você entrou por aquelas portas, você vai ser transformado. Parece que tem um portal ali quando você entra de lá para cá. Não tem, irmãos. Assim como muitas vezes não tem um portal que quando você sai de lá para cá, daqui para lá. Não, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar, tem que pagar conta. A questão é o como nós fazemos isso. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu imprimi aqui todas as páginas da mesma página. Normalmente a gente esquece. Nós esquecemos, né? Todas as páginas da mesma página. Não, 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 não. Não, 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 não. Não sou bom. Não sou bom. Bom é Deus. Amém? Amém? O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Erros, falhas acontecem. Você acha que eu queria ter imprimido tudo da mesma página? Não. Não queria. Mas se isso aqui fosse uma mentira, eu ia conseguir falar? Não. Por isso que isso aqui, irmãos, é para estar para nós como fundamento. Eu não vou conseguir chegar na minha empresa amanhã e falar, então, como está escrito em Jeremias? Não. Mas eu tenho que transmitir o que está escrito em Jeremias pela minha vida. Não vai ser, irmãos, por essas falsas mentiras repetidas muitas vezes na igreja, que a nossa fé vai ser fortalecida. Nós temos que ser confrontados pela verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós teremos 6 mensagens sobre exemplos bíblicos de pessoas que descobriram que no final o que eles ouviram era fake. Você não pode perder que não era verdade, que era fake, que não era verdade. Muito bem. Que não era verdade, era fake. Os próximos domingos será sobre isso. Você vai ouvir sobre personagens bíblicos. Se eles caíram nessa arapuca, nós precisamos aprender para não cair. Nós não podemos cair. Amém? Deus abençoe, irmãos. Obrigado, Pérez.